Olá pessoal, boa noite, paz profunda, tudo bem com vocês? Começando aqui uma live, mais uma live, um bom tempo que a gente está sem live aqui. Tem um bom tempo que a gente está sem live aqui, né? Tem um tempinho que a gente está sem live aqui, mas voltando com as lives, quem não sabe aí, eu estava falando aí nos stories, olá Neide, eu tive sérios problemas técnicos aqui, como eu nunca tive. Como nunca havia acontecido antes, problemas técnicos por aqui é normal acontecer, mas a gente sempre resolve de um dia para o outro. Mas dessa vez a coisa aqui ficou um trem. É uma benção, né? Olá, Dina. Então, por isso que a gente está meio sumido de live aqui, meio sumido de live no canal, mas voltamos com as nossas lives no canal na segunda-feira às 9h30 e a nossa live aqui também, nossas lives aqui noturnas, tá? Nossa roda de cura toda terça-feira às 22 horas. Hoje nós estamos com uma live aqui super legal. Estou esperando aí a abençoadinha chegar. Boa noite, Márcia, Neumann, Claudete, boa noite. Olá, Jorge. Boa noite. Vão tacando o dedinho aí nesse coraçãozinho aí pro Instagram falar que a gente é legal e essa live chegar em outras pessoas. Hoje eu vou estar aqui com a Vivi, vai no final dessa live também vai ser super legal algo que nós temos aí, então fique até o final dessa live. Ela aí, ó, me chama aí, abençoada, entra nesse trem aí. Olá, Ana, boa noite. Olá, Mari, boa noite. Então hoje nós temos, na verdade, um super bate-papo, né? Aqui vamos ter uma conversa, eu e a Vivi aqui, falando sobre prosperidade, sucesso profissional e o que isso tem a ver com a energia do nosso pai. Então, na verdade, essa live aqui hoje é um bate-papo, tá? Eu quero que vocês participem aí com a gente, colocando suas dúvidas. E vamos que vamos. Eu e minha companheira aí. E agora nós estamos retornando aí, né? Foi aí, Vivi? Foi pra... Oi, boa noite, Boa moça. noite, boa noite, tudo bem? Eu tô ótimo. E você, como é que você Também tá? maravilhosa, muito feliz de estar aqui nessa Eu oportunidade, também adoro tenho fazer varão de live. novo. Não é só você não. Você é o gato Alisson, como eu sempre te falo, né? Então, não adianta. Quem concorda comigo que ele é o gato Alisson, bota um joinha, Ah, um coraçãozinho, ah, compartilha essa live, isso não é? aí, pô. Compartilha essa live aí, gruda o dedinho no coraçãozinho aí, o Instagram falar que a gente é legal e essa live chegar em outras pessoas, né? Exato. Oi, Lu, tudo bem? Boa noite, boa Uhum. noite. É, aqui, antes da gente entrar no assunto, tem muita gente nova Diga. aqui no Instagram, no meu Instagram, tudo isso. Se apresente um pouquinho aí pra gente. Vamos lá, gente. Eu sou Viviane Rocha, né? Sou terapeuta, psicanalista, consteladora sistêmica e também oraculista, ou seja, também jogo cartas, né? Operadora de mesa radiônica. Então, estamos aí nessa caminhada, né, meu amigo, de evolução, de nos evoluirmos, de ajudar a evolução do outro, tá? Atuo com as constelações já há quase 7 anos, tá? As constelações sistêmicas. Faço atendimentos online e presenciais aqui em São Paulo, capital, né? Inclusive, quando você vai vir para cá, né? Muito. Eu estava olhando seu Twitter, né? Tem uma jornada aí mais longa na área do oráculo, tá? Na área dos oráculos já há 13 anos. E foi através do oráculo que eu me despertei para as constelações, porque eu sempre via muitos bloqueios familiares, eu sempre via muitos bloqueios ancestrais. Eu falava, meu Deus, como resolver isso? Como resolver isso? E como boa curiosa, comecei na época a ler, vi a tal da constelação, né? Falei, gente, que negócio de maluco é esse bando de louco? Não entendi nada, porque não se falava muito como hoje em dia, não é mesmo? Hoje em dia a gente tem mais acesso. E aí uma amiga minha conhecia, me explicou, me indicou até os locais em São Paulo para que eu pudesse ir. E aí eu comecei a ir, aí eu falei, não, eu preciso descobrir como que esse negócio funciona. E foi assim que eu comecei frequentando como participante de constelações, né? E depois é que eu fui fazer curso. E assim, sou uma apaixonada por essa área, né? Porque eu vejo que as constelações, elas têm uma capacidade imensa aí de
mostrar pro constelado, né, aquilo que está travando ele, né? Porque muitas vezes a pessoa chega para mim e fala assim, eu acho que é isso, eu tenho noção, e isso, e aquilo. E quando a pessoa vê na dinâmica, né, o quanto aquilo é real, o quanto aquele sentimento não é só mais um sentimento, porque eu costumo dizer que a gente fica muito robotizado hoje em dia, né? Então, essa era de não se pode chorar, não se pode sofrer, não se pode nada, é todo mundo lindo e maravilhoso o tempo todo, a vida é perfeita. E, na verdade, as pessoas acabam se anulando, as pessoas acabam escondendo aí o que existe, né, dentro delas, os sentimentos. E isso é muito triste, porque você deve ver muito isso nas suas terapias, quanto que a pessoa resiste para buscar uma ajuda, mesmo com tanta informação. Né? Não chega pessoas para você que falam, ai, demorei. Né? Então, assim, eu vejo, através da abordagem da sistêmica, uma possibilidade muito grande da pessoa entrar em contato com aquela dor, mas principalmente compreender. Porque quando nós compreendemos e traz a nossa consciência os emaranhados e os motivos, isso é que facilita a cura. Isso é o caminho da cura, né? Como eu digo, a constelação, ela tem lá o seu valor, o seu 50%, mas você também tem o seu 50% pós-constelação, né? Então, até um tema aí que dá pra gente abordar, né, meu amigo? Como se comportar aí pós-constelação. Gosto muito de falar sobre isso também. Oi, Nicolas. Oi, Tati. Tudo Vai entrar bem? Como também vocês que a estão? gente já vai conversar aqui hoje. Nós já vamos estar aí também atuando com a consciência sistêmica com as pessoas. Então, fiquem nessa Exato, live, né? exato. Porque você participando dessa live aqui, a gente vai estar trazendo para você aí consciência sistêmica, aonde só você já está adquirindo a informação, né, Viver? O seu Isso. inconsciente já vai começar a cair fichas. Tô certo? Exatamente. A gente em constelação, né? O que que a gente fala? Que a constelação ela é fenomenológica. Então ninguém está aqui por acaso, né? Ninguém chega ou participa de uma constelação por acaso, né? O campo da constelação ele se forma em contato com o inconsciente coletivo, com o inconsciente familiar de cada um aqui presente. Então nada é por acaso. Então assim o motivo dessa live hoje é trazer um pouquinho de consciência para vocês sobre algumas das situações, né, que acabam muitas vezes nos bloqueando, acabam muitas vezes travando a nossa vida, tá? E nada como aproveitar o mês dos pais para poder falar disso, Falar do né? Entrando aí papai, no né? nosso Mas, tema. não, mas aqui a gente vai falar é bem do Exatamente. papai, né? Porque se falar Isso. mal vai criar emaranhamento. Exato. E isso é uma questão muito curiosa que você falou, né? Falar bem e falar mal, existe muita dualidade, né? Eu sei que você também você já é formado em constelação também, né, Alisson? Sim. Né? Então, assim, você tem um conhecimento. Então, assim, falar bem e falar mal, porque o que nos emaranha é o julgamento. Aquela velha história de mas por quê? Mas você não poderia ter feito isso. Mas Poderia. eu não pedi para nascer. Você tinha que ter feito diferente. Você não podia fazer isso comigo. Então, antes da gente abordar um pouquinho disso, eu gosto muito de falar, gente, que a constelação não isenta ninguém das suas responsabilidades, tá? Pelo contrário, ela vem para trazer consciência e cada um assumir a sua responsabilidade e o seu papel dentro do seu sistema e da própria vida. Isso é muito importante, né, meu amigo? A gente falar também. Então, assim, o que nos emaranha é julgar, né? Julgar porque o meu pai foi embora, julgar porque meu pai não tinha sucesso profissional, julgar porque o meu pai trabalhava demais e não brincava comigo, julgar porque o meu pai brigava com a minha mãe, julgar porque o meu pai X, Y, Z. Isso é o que nos emaranha, né? Então, assim, mas eu não concordo. Você não é obrigado a concordar com as atitudes do seu pai, né? Você não é obrigado a nada. Mas se você olhar para este ser humano, além do seu pai, o seu julgamento começa a diminuir e você começa a entrar
em harmonia, você começa a fazer um movimento de cura, né? Por É, quê? Porque antes de ser o seu pai, é um homem, é um ser humano que foi uma criança que também teve pai, né? que foi uma criança que também teve pai e que ele vai levar para a relação dele como pai com você o modelo que ele teve do pai dele, que teve o modelo do seu avô e assim anteriormente, é assim que acontece, né? Então, assim, quando a gente fala de gerações, né, quando a gente fala de gerações, nós estamos falando o que que acontece, né? Bert, amanhã eu vou ver se eu posto sobre isso. Tem uma passagem do livro, do último livro do Bert, que é o Meu Trabalho e Minha Vida, que ele fala um pouquinho disso, e que ele fala o quê? Ele fala justamente que a gente, né, repete aquilo que está no nosso sistema, como se fosse o nosso destino, como se fosse algo normal, A repetição. né? A repetição, exatamente. Então, quando é uma repetição boa, ok, do tipo, meu pai é rico, vou ficar rico, minha mãe é super inteligente, eu vou dar essa inteligência emocional dela, deve pegar o que é bom e seguir. Mas quando estamos repetindo os padrões de, né, teimosia, os padrões de não prosperidade, quem nunca escutou do pai ou da mãe? Não faça como eu. E É. aí, o que que a criança faz? Como ele. Uhum. Exatamente como ele. Às É. vezes até um pouquinho pior, É. né? né? Então, assim, mas quem nunca escutou? Não seja como eu, não cometa os meus erros, não faça como eu faço. Né? Então, assim, e na verdade, por que que isso acontece? Porque a criança, quem são os modelos da criança, né? Os pais ou cuidadores, né? E a criança, ela aprende por imitação. Então, é aquela velha história. Quando seu filho te pergunta, você está triste? Você fala, não, mas está chorando? Seu filho sabe que você está triste, Uhum. né? Então, você não vai mentir para sua criança. Claro que você não vai também fazer do seu filho um ouvido, né? De despejar em cima dele as suas questões. Mas sim, mamãe está triste, papai está triste, mas não se preocupe com isso, né? Eu sou adulta, eu resolvo. E tá tudo bem. Eu acho que o grande desafio, assim, é o que você estava falando. Meu pai, eu acho que a grande dificuldade que as pessoas têm de entender tudo isso, assim, de tomar o pai, depois pode até falar, você pode explicar mais para a gente o que é de Sim, tomar o pai. Depois você não é tomar assim, não é não, viu, tomar gente? o pai assim, né? Já vai explicar para a gente o que é tomar o pai. Mas eu acho que o grande desafio é o seguinte, aí a gente entra nisso, tomar o pai. Mas meu pai pintou e bordou comigo. Meu pai foi o cão chupando mano. Agora vocês querem que eu ame, mas você sabe o que que eu aprendi, gente? A receitinha, assim, modo de dizer, né? Receitinha. Mas um caminho é, pai, o que você fez com você, o que você fez, eu deixo com você. Você que vai resolver Uhum. isso. Você que vai ter que dar conta disso. Você me maltratou, você me bateu quando eu não devia apanhar, se você me xingou, se você fez. Eu deixo isso com você. Mas eu, para eu ser próspero, para eu progredir nos meus caminhos financeiramente e profissionalmente, eu tomo a vida que você me deu. Eu deixo isso com Exato. você e eu tomo a vida. E o que que é esse tomar, Vivi? Explica aí pra gente. Então, vamos lá. Por que que eu falei da responsabilidade antes? Lembra que eu disse que a constelação não isenta com ninguém, né? Então, o que que acontece? É exatamente isso que você disse. Meu pai, eu deixo isso com você. Então, nessa relação existe o adulto, que é o pai, e a criança, né? Ou o adolescente, certo? Então, quando você vê esses comportamentos, tá? Normalmente esse aqui adoece psiquicamente, emocionalmente, adoece os caminhos, as relações, a prosperidade. Quando você devolve isso para o seu pai, olha, eu deixo com você
isso é responsabilidade sua e eu sigo o meu caminho, isso é tomar o seu pai, porque eu aceito ele tal qual como ele foi, exatamente como ele foi. Não significa que eu concorde com esse comportamento, mas eu respeito. Por quê? Porque foi a escolha daquele homem, dentro dos valores, das crenças, dos aprendizados e das repetições dele, né? Uhum. Então foi a escolha dele. Então eu deixo isso com ele. Quando eu saio desse julgamento, eu ganho força, porque pai é expansão, pai é crescimento. Então, se você não é promovido, você não tomou o seu pai. Uhum. Repete isso aí. Se você não é promovido, Promovido, você não tomou o seu pai. aí Porque o a pai gente é fica lá no local crescimento. de trabalho, filho da mãe, aquele foi promovido no meu lugar, deveria ser eu. Como que é isso? Exato, exato. E aí, normalmente, essas pessoas que não tomam pai, elas vão ter um chefe ou um colega de trabalho tentando boicotá-las. Elas vão sempre se sentir abaixo e inferior. Ah, mas eu tô 20 anos na empresa e não sou promovida. Aquele moleque entrou agora e manda em mim, né? Então, na verdade, você está fazendo uma transferência da figura do seu pai para esses superiores. Por quê? Porque você não aceita a hierarquia, que é uma das leis da constelação, a lei da hierarquia. Você é Uhum. maior e eu sou menor do que você. Uhum. Então, a Uhum. pessoa até tem estabilidade, mas e a expansão? Uhum. Não tem. E aquela pessoa, ah, Vivi, mas já tentei de tudo, eu tenho formação, eu pinto e bordo, o dinheiro entra, mas não fica, eu não prospero. Tem conexão com esse tomar o pai? Tem conexão com esse tomar o pai, mas o que eu observo, né? Como eu digo, constelação, gente, não é um e um, são dois. A gente fala dentro, né? Uma abordagem empírica, então a gente fala dentro daquilo que é os maiores, as maiores comprovações que a gente vê em campo, que a gente vê na prática. Então, o que que acontece? O que que isso tem a ver? Essas questões do dinheiro não para, normalmente a pessoa julga o relacionamento do pai com a mãe. Por quê? Porque o gerar é a mãe. O alimentar é a mãe. Quem segura você no ventre é a mãe. Se você não segura o seu dinheiro, você precisa tanto tomar a sua mãe quanto o seu pai, sem julgar essa relação. Hum. Nós, a gente julga tanto a relação de pai e mãe. Pior que a gente Exato. até diz, né? Que vocês não deviam ficar juntos, não sei porque vocês se separaram, né? Por que perdoou ele? Por que perdoou ela? E assim, né? Ah, eu não entendo, brigam, mas tá junto, e vai, e volta. Ou, né? Não sei se você também já ouviu o contrário. Ai, mas que tanta melação, meu pai e minha mãe. Não sei se você já escutou isso. Irrita essa melação. É uma forma de julgamento. Uhum. Não, porque Uhum. não existe certo e errado. Cada pessoa tem a sua forma, a sua fórmula de se relacionar. Né? Isso tem muito a ver com a prosperidade. Então, assim, quando a gente fala de prosperidade, não é só o dinheiro, é a prosperidade nos seus relacionamentos amorosos, profissionais, sociais, no meio em que você vive. Uhum. É uma prosperidade em todo. E, e é bem curioso também, porque às vezes isso que a gente está falando, às vezes também a pessoa cria uma resistência, porque ela pode falar assim: ah, mas meu pai me deu tudo e eu me encontro nesse lugar hoje não próspero. Mas calma aí, né? Primeiro é o que você falou, nem tudo é uma receitinha, né? Um mais um é Exato. dois. Mas também tem uma coisa: o pai que deu tudo não significa que você foi olhado. O pai te deu tudo, mas normalmente o que que acontece? Meu pai me deu tudo, mas ele te deu na hora que você quis ou da forma que você julgou ser o correto. E o que é esse tudo, né? Você está indo para a E o que que matéria. é esse tudo? É material ou é o emocional? Porque muitas vezes dá tudo material, mas não sentou, não brincou, não deu atenção. Outras vezes sentou, brincou, deu atenção, mas você não criou a admiração por aquele papel masculino de ser provedor. E quem era a provedora do lar, quem fazia essa função era sua mãe. Isso
gera um emaranhado, Uhum. Uhum. né? E o mais interessante, normalmente as pessoas falam, não, mas eu não julgo. Não, sim, a partir do momento que isso está te incomodando, você está julgando. Inconscientemente, em alguns casos conscientemente também, né? E é uma coisa que eu costumo dizer: você não é obrigado a amar ou conviver com seus pais, mas respeitá-los na sua alma, no seu interior. Ah, eu vou fazer a constelação, vou ter que ligar para ele e pedir desculpa depois de tudo que ele me fez? De forma alguma. Você não precisa fazer isso. Mas você precisa olhar para esse pai como uma pessoa que te deu a vida e a oportunidade de fazer o que você quiser com ela. E isso é impagável, tanto em relação ao pai como em relação à sua mãe. E quando você não assume essa postura, você está infantilizado, não querendo se responsabilizar pela sua vida. E aí é a sua criança interior que está conduzindo a sua vida. E a gente vê muito isso na constelação. Então é preciso que você se posture como o adulto que você se tornou e tome o seu caminho, o seu destino. E aquela pessoa que está aqui e fala assim: ah, mas eu não conheci meu pai. Eu Então, não. você não conhece. Não tem um nome, Ah, não tem nem um sobrenome. Acontece, né? parece que não tem pai, Acontece. né? Nasceu Espírito Santo. Você nunca escutou assim, Alisson? A pessoa chega para você e fala, não, mas eu não tenho pai, É. né? Aí eu costumo perguntar, e como que você nasceu? Uhum. Né? Porque mesmo que seja, né, dessas formas, como é que a gente fala? Nos bancos e tudo mais, existe um pai. A Uhum. sua alma sabe quem é o seu pai. O seu inconsciente sabe quem é o seu pai. E Uhum. essa, vamos dizer, energia, esse homem que você vai honrar, independente de você conhecê-lo ou não. Isso também serve para a mãe, serve para ambos. Entende? Até nos casos de quando a criança é doada, né? Ou tem o seu, foi realmente abandonada e tudo mais. Então, assim, a sua alma sabe quem é o seu pai. Então, assim, eu preciso procurar, eu não preciso? É uma questão muito pessoal. Você deseja procurar esse pai? Você deseja ter contato com esse pai? Sim ou não? E, Uma e, questão a- muito pessoal, mas e até, para destravar é aceitar esse pai. e até quem tem um pai adotivo, ou quem assumiu, um adulto que assumiu o lugar desse pai, essa pessoa tem que olhar para o pai biológico. Tem Olhar que para olhar falar, para o pai é biológico. o aceitar a ele, né? Não vai saber quem é, mas, né? Exato. Exato. Por exemplo, eu já peguei casos que a pessoa fala assim, eu tenho dois pais. Ok. Aí eu falo assim, dois pais. Tá. Mas eu gosto do segundo, porque o primeiro foi embora, né? Ok, então essa pessoa realmente, ela tem dois pais, mas a vida dela só vai olhar quando ela olhar para esse pai biológico. Porque o que acontece? Ela vai ter o sistema do pai biológico e o sistema desse pai do coração, ou função paterna. Entende? Por quê? Porque os destinos se entrelaçam nesse caso. Entende? Então ela tem dois pais mesmo. O pai aqui que ela diz foi embora e o pai que ocupou esse lugar. Esse foi o que a gente chama de excluído. E o sistema não aceita exclusão. Então, essa pessoa tem que olhar para esse pai, respeitá-lo como pai, né? E é o que eu costumo dizer. Esse pai foi legal, esse segundo? A maioria das vezes, sim. Foi maravilhoso, o melhor pai que eu podia ter. Então, se esse pai tivesse aqui, você ia ter esse aqui? Não. Justamente. Né? Então, a ausência desse pai fez com que você tivesse esse pai maravilhoso. E a Gilmar colocou, você pode falar, desculpa, pode falar, pode falar. Entende? Então, assim, é um pouco difícil compreender,
mas é uma questão de um treinamento de não julgar. Uhum. A Gilmar colocou assim: nossa, eu julgava tanto meu pai. O julgar o pai é excluir o pai. É excluir o pai. E o sistema não aceita a exclusão. Porque, na verdade, o que que Bert Hellinger, criador das constelações, fez, né, sistematizador? Ele estudou inúmeras e diversas terapias e ele fez, né? Ele que percebeu as leis sistêmicas que regem todas as relações humanas, que é o pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Então, assim, quando eu excluo o meu pai pelo meu julgamento, eu vou agir igual a ele sem perceber. Você nunca escutou assim, ah, mas você é igual ao seu pai, você fez igual ao seu pai. Você fala, eu não. Imagina, nunca, de jeito nenhum. Você tá doido? Pura projeção. Pura projeção. E, na verdade, você faz igual ao seu pai. Uhum. Por quê? Porque a tua alma tem a lealdade com esse pai. E eu formo o caminho de fazer diferente, olhar para esse pai, se colocar no lugar de filho, que é o trabalho das constelações, né? Ele tem a responsabilidade dele e você conseguir sair disso e ir para o seu caminho. Uhum. Quantas pessoas também têm a profissão para agradar o pai? Ah, meu pai queria ser médico e você no lugar dele. E aí vive frustrado, vive infeliz e não prospera. Por quê? Porque você está fazendo algo que a sua alma não quer, não é o seu destino, o seu caminho. Ainda que por amor, mas você não quer. Então você não vai prosperar. Uhum. E o pai, a gente colocou assim, né? Eu cheguei a falar numa época, meu ex-pai, né? Eu também já tive essa época de falar com meu ex-pai, né? Que a gente não conhecia. É, e o pai, por si só, ele já está, não é uma regra absoluta, mas o pai, ele já está num lugar, às vezes, muito arriscado. Porque, mulheres do meu coração, eu amo vocês. Mas vocês, muitas das vezes, acham que o filho é só de vocês, que vocês pariram o filho sozinhas e faz uma anulação desse masculino. E o pai, Uhum. então, muitas das vezes ele fica, não, como eu disse, não é uma regra, mas é algo que a gente vê como muita constância, né? Exato. E acaba tirando até mesmo, muitas das vezes, esse lugar desse pai. Né? Exato. Então, assim, é, muitas vezes, né, as mães, principalmente aqui no Brasil, né, tem aquela mania de que a mãe é a Madre Teresa de Calcutá, Imaculada da Santa, maravilhosa, é o ser sem defeito, né? Então, assim, isso acaba excluindo o pai. Então, é muito importante a gente falar que quem dá acesso ao pai é a mãe. O filho é leal a isso, enquanto a alma dessa mãe não dá esse acesso, esse filho padece. Claro que existem formas, né, de desvincular isso, por isso que existe a prática da constelação. Mas assim, a alma fica ali, ó, tipo, eu sou leal à minha mãe, mas eu quero meu pai. Como que eu faço? Eu não posso amar os dois. E não há tortura maior para um filho de que eu não possa amar os dois. Porque eu sou 50% meu pai e 50% a minha mãe. Como que eu não posso amar nenhum dos dois, né? Independente do caso aí, mas principalmente nesse caso, se a mãe não dá acesso, como que eu não posso amar os dois? Porque eu sou metade de cada um. A nossa alma sabe disso. Entende? Então, isso gera muito sofrimento para a pessoa, né? Então, assim, é importante que as mães não falem mal, né? Principalmente assim, você é igual aquele piriri, pororó, pororó do seu pai, né? Nem vamos falar esses nomes aqui para não ser banido, né? Mas então, assim, aquela mãe fala: você não faça como ele, piriri, pororó. Aí a criança vai fazer. Por quê? Porque quando existe, gente, uma situação desagradável num comportamento de uma pessoa, essa pessoa está em lealdade com algo maior, que é o seu sistema e aquele feminino ou masculino.
Quando você desrespeita isso aqui, você está desrespeitando vários daquele sistema. Uhum. Então, não é que você tem que concordar, mas olhar com respeito, né? E, tipo, ter a humildade de, olha, eu não concordo com esse seu comportamento, eu respeito, eu não concordo, mas eu peço permissão e licença para fazer diferente. Até porque cada geração que vem, ela vem com esse propósito, né, de modificar isso. Ela vem com o propósito de fazer diferente. Então, cada membro faz diferente em um ponto. Cada membro faz diferente em um nozinho daquele emaranhado. Eu vi aqui pessoas comentando que eu não fui criada com o meu pai. Aí eu peço que depois assista a live, porque a gente falou um pouco anterior, né? Que era como se eu não tivesse pai. Aí você nasceu como, abençoado? Né? Então, olhe para esse pai biológico. Depois você volta à live, tá linda? Olha, olha isso aí. Lê isso aí do Ramon. É aí agora, não é? Eu cresci numa casa com pai e mãe. Meu pai era o mesmo que o nada. O homem da casa sempre foi minha mãe, que é o que a gente estava falando. Nós falamos sobre isso. Então, por exemplo, meu pai é um nada. O nada é um julgamento muito forte. O seu pai, ele não exercia a função masculina dentro desse sistema, na sua família. Quem exercia era sua mãe. Só que existe uma coisa que o Bert fala que eu acho muito admirável, que é o seguinte. O lugar de dor exige muita força. O lugar de não fazer nada e deixar que o outro faça exige muita força. A renúncia exige muita força. Talvez porque para o seu pai a forma de amar que ele conhecia era essa, deixando a sua mãe fazer tudo. Ou talvez o quanto a sua mãe é controladora de que só ela sabe as coisas e ele não sabe nada. E isso também, essa coisa, né, dessa polaridade da mulher, muitas das vezes a mulher bater no peito, eu sou o homem da casa, e achar isso como um lugar de honra. Essa troca de polaridade é muito perigosa. Exato, isso que você falou é muito interessante, né? Achar a mulher bater no peito e o homem da casa como um lugar de honra. Não tem problema nenhum ela ser a responsável financeira do lar. Atendo casais e que o homem lava a louça o dia inteiro, a mulher provê e são mega felizes. E qual o problema? Claro que incomoda muita gente, mas eles estão ótimos. Então, assim, não tem problema ela exercer isso. Por quê? Porque dentro do sistema dela, assim, é assim, o saudável é assim. Como a gente falou, não existe a regra de um e um são dois. O saudável é assim. A grande questão é, eu sou o homem da casa no sentido de pagar todas as contas, mas eu respeito o meu parceiro ali como o homem. Eu vejo a força masculina dele em outros pontos. Até porque, né, se ele está numa posição, vamos dizer, feminina, ele me dá aquilo que eu estou precisando, porque eu sou muito masculina. Em alguns casos, isso é o mais saudável. Às vezes, com o tempo, isso vai invertendo. Qual casal que por fase nunca passou, horas né, toma essa posição, outros tomam essa posição. E a gente vê muito isso, por exemplo, quando os nossos pais envelhecem, os filhos ajudar financeiramente, cuidar deles financeiramente, cuidar deles fisicamente. É uma inversão de papel também, mas é uma inversão de papel na prática. Ela não pode ser inversa na alma e no respeito. Não é porque a minha mãe dorme com uma boneca porque tem algum tipo de questão aí mental que eu sou superior a ela. Eu estou fazendo o meu papel de filha, cuidando dela. Estou fazendo o meu papel de filha, devolvendo o amor que ela me deu, exercendo o que ela me ensinou. Isso não me torna maior do que ela, continuo pequeno. Justamente. E aqui, para o Ramon, um exercício sistêmico para ele todo dia falar: meu pai, você é tudo.
você é grande, que você me deu a vida. Como você é grande. Tá. Por que você colocou aí? Isso é um aprendizado do seu inconsciente. Esse papai tem que ser olhado aí para dentro, né, Lívia? Dentro de Esse você. papai tem, para o Ramon, esse papai tem que ser olhado do tipo, provavelmente ele tem aquela dinâmica do eu esperava mais que você, né? Ou seja, ele se coloca maior que esse pai. Talvez ele seja um cara, pode se tornar um workaholic, pode se tornar uma pessoa que só pensa no material, por quê? Porque ele queria isso do pai. Só que, na verdade, muitas vezes, quando a gente abre uma constelação de uma pessoa assim, o que acaba acontecendo? Esse pai tinha essa força do masculino, mas por algumas questões não exerceu, se perdeu no meio do caminho, não conseguiu exercer. E para ele estava tudo certo para esse pai. E aí você vem, né, apontando os dedos para esse pai de que não exerceu essa força. Só que se você exerce e prospera, você tem a força dele. Você está fazendo o que ele gostaria de fazer, o que para ele é um orgulho. Uhum. Então, né, olhar para esse pai, sinto muito ter te julgado. Eu Uhum. sinto muito. Eu realmente esperava mais de você, mas eu te olhava com os olhos de uma criança. Hoje eu entendo que você fez o seu melhor. Sim. Acho que esse E, exercício para ele é uma abertura dele começar a trabalhar esse inconsciente, essa alma, para que ele consiga tomar esse pai. Porque às vezes não afeta, né, Alisson, no lado material financeiro, mas afeta no lado de relacionamentos. uhum. Sim. E outras coisas também que você vai se conectando de comportamentos muito semelhantes. Por exemplo, eu estava escrito, estava gritante com luzes de neon, o quanto eu repeti os mesmos padrões de meu pai. Os mesmos padrões. Uhum. E eu sempre tive aquela coisa, né? Antes de ter todo esse conhecimento, tudo, eu sempre tive aquela coisa de sempre criticar meu pai, condená-lo. Por exemplo, o meu pai, ele é ainda, meu pai é alcoólatra. Eu, eu fui alcoólatra com Uhum. uma fase da minha vida. E era uma fase que eu tinha ódio do meu pai. Tudo aquilo que eu tinha ódio do meu pai, eu repeti as mesmas coisas, Vivi. Mas assim, as mesmas desenhadas. E teve um caso Igualzinho, de um né? primo meu, que um primo meu, isso eu acompanhei de perto deles, a gente era bem próximo. Ele casou e ele falou assim com os pais dele: eu vou embora porque eu não quero que meu filho tenha. Não quero ficar perto de vocês. Eu estava um dia que ele falou isso. Eu não quero ficar perto de vocês. Estava o pai e a mãe dele na sala. Eu não quero ficar perto de vocês porque eu não quero que meu filho veja a mesma coisa que eu aprendi com vocês, as mesmas coisas assim. Ele repetiu o mesmo destino dos pais, igualzinho. Traição no relacionamento, não sei o quê, confusão. A mesma história. Mesmo que você se ausente, o que é uma atitude de amor, né? Do tipo, eu vou me ausentar para você não fazer igual, a alma sabe, né? O inconsciente familiar é ligado, então a alma sabe tudo o que acontece. Pode não ter a consciência, mas sabe, né? Então, assim, eu vou embora para você não fazer. Eu me auto-excluo para você não fazer. Porque eu não quero que você seja igual a mim. Mas as chances disso acontecer é imenso. Por quê? Porque essa autoexclusão vai fazer justamente olhar para essa área faltante, que é essa pessoa, este indivíduo, e fazer igual, né? Vai ter a frase do Bert que ele fala, tudo aquilo que você exclui, certamente você o repetirá, Uhum. né? Sim. Uma frase muito conhecida dele que eu gosto muito. A Laurie fala, cresci com minha mãe falando, criticando meu pai. Fiquei por anos sem falar com ele por conta disso. Me arrependo muito por isso e mudei quando entendi o meu lugar, que é exatamente o que estávamos falando. Ela tomou a visão da mãe e não olhou para esse pai. Quando ela entendeu o lugar de filha, ela olhou para esse pai, ela se deu a permissão como adulta para olhar para esse pai, independente da aprovação ou não da mãe dela. Uhum.
E é um desafio, né? Porque tem muita gente que Muito está grande. ouvindo e está banhado em dores relacionadas ao pai. Mas aí entra muito naquilo que eu falei no início da live. Pai, o que Uhum, você fez, o que você foi, eu deixo com você. Seja esperto, sim. gente. Tome a vida que vem do Pai e faça algo bom da vida. E é isso, Pai, eu deixo Sim. com vocês tudo, deixo. Você vai ter que dar conta disso, o destino do seu Pai. Mas eu tomo a vida. Eu acho que é o melhor caminho que tem para a gente O sair dessa melhor dor, caminho. né? Tomar a vida e assim, a força do masculino, gente, ela é uma força assim maravilhosa, maravilhosa, né? Uma força que nos dá, inclusive, saúde. Normalmente as pessoas que falam, ai, me sinto fraca, cansada, não sei o quê, não tomou esse pai, porque o pai, ele dá aquela coisa do impulso, do se joga, vai, faz, acontece, realiza, com responsabilidade, claro, mas a energia para você ir adiante, né? A energia para você levar tudo aquilo que você pegou da sua mãe, todo o emocional, toda a inteligência, toda a base de cuidado dela e praticar no mundo afora, e levar isso no mundo afora. Mas quem dá essa força, quem faz isso aqui, o pai vai para a vida, quem dá essa força é o pai. É o pai que Justamente. joga para a vida. Ah, mas a minha mãe resolvia tudo na minha casa, porque o meu pai viajava, porque o meu pai não me deu carinho. Será que ela fazia isso feliz, né? O quanto que ela colocou em você o olhar desse pai? Ela resolvia tudo, mas dava para ser diferente? Tinha outra forma? Por que que ela não foi fazer o papel dele e deixou ele cuidando de você, já que ela é tão boa assim? Uhum. Então, não é uma questão de algo, é uma questão de que, infelizmente, né, os casais acabam colocando nos filhos as frustrações deles. Uhum. Aquilo que não é resolvido, né? E aí é onde, como disse a Laura, eu cresci vendo minha mãe falar do meu pai, né? Talvez ele chegou por muitas vezes cansado e brincou com você 10 minutos, mas era o melhor dele naquele dia. Claro que você queria mais, mas era o melhor dele. E outra coisa, né, Vivi? Papai e mamãe que estão aqui, mais mamãe, vão parar com essa coisa de achar que filho é o seu melhor amigo. Filho não é seu melhor amigo. Filho não tem que saber de intimidade sexual de papai e mamãe. Filho não tem que saber de briga de papai e mamãe. Não importa que idade seja, gente, tá? Facilita a vida do filho, facilita o filho para tomar o pai e tomar a mãe. Não tem esse papo. Ah, minha filha é minha melhor amiga. Não, filha não tem que ser sua melhor amiga, não. Sua melhor amiga tem que ser uma outra mãe lá, uma outra mulher que vai compartilhar a história com você. Tudo bem, sua filha pode ser chegada, ok, lógico. Mas essa coisa de ficar filha é melhor amigo, e vai e conta tudo, conta coisa do relacionamento. Não. Gente, a gente, pelo amor. Não respeita a hierarquia, né? Porque assim, vamos dizer, né? Filhas amigas. Eu costumo dizer parceiros, né? Então, assim, como eu brinco, a minha filha é minha parceira agora de aprender a fazer a unha, minha parceira de brincar, minha parceira de escolher uma roupa, né? Mas ela não Sim. é a minha parceira de escutar as minhas dores, ela não é a minha parceira de escutar as minhas questões. Eu tenho amigas, eu tenho um terapeuta para isso, né? Então acho que é importante os pais se colocarem nesse lugar. E principalmente, gente, aquela coisa de o pai fala não e a mãe vai lá e fala sim e vice-versa. Gente, mesmo que você discorde do seu parceiro ou parceira, naquele momento fica quieto. Depois que a criança sair da frente, você fala, olha, não gostei que você teve tal comportamento com o nosso filho, com nossa filha. Vamos ver um jeito, porque isso confunde a cabeça da criança. São duas ordens diferentes. Quem que eu obedeço aqui? Quem que eu agrado? Para a criança é quem eu agrado aqui. É. Entende? A Lu, a Morim perguntou: a mãe não tem nenhuma relação com a prosperidade? A mãe tem muita relação com a prosperidade, tá? Principalmente no sentido de, normalmente a mãe é quem faz a nossa escolha de profissão costuma ser mais ligada à mãe, né? A nossa escolha. E a mãe, normalmente, ela vem na questão do tipo.
eu costumo dizer que a mãe é a nossa capacidade de criação, de gerar solução, a nossa capacidade de conquistar o nosso material. Manter e ter essa força é o pai, mas todo o processo criativo, todo o caminho que eu vou percorrer, o que eu vou, a decisão do que eu vou estudar, a rota que eu vou traçar, normalmente ela vem do olhar que eu tive da minha mãe. Então, por exemplo, eu tenho o meu negócio, eu não tenho clientes, né? Então, você precisa olhar mais para sua mãe, porque você não está conseguindo gerar como que foi essa sua gestação, como que foi essa sua amamentação. Ou eu tenho meu negócio e me sinto sem energia, tô desanimado, você tem que olhar para o pai, Para né? os Sinto sem dois, energia né? para ir fazer, né? Muita gente Não consigo fica fazer, sentindo né? Não consigo me contato. manter. Justamente. Às vezes não é uma regra, viu, gente? Mas já viu pessoas, eu vou no médico, eu me sinto tão desanimado, eu vou no médico, não tenho nada, eu faço alimentação direito, e não tem obsessor comigo. Então, pois, falta de ânimo na vida é a energia do pai. O pai é Exato. impulso, energia yang, vai, conquista, faz. Então, se você anda meio desanimadinho, e a mãe, lá na frente, a energia vem do pai, e a mãe, como a Vivi colocou aí, ó, você com essa energia, o que você adquire dessa produção? Mãe, então papai e mamãe, gente, a gente tem que olhar todo dia. E aí, Vivi, olhando papai e mãe todo dia, existem exercícios que a gente pode fazer. Vamos vender o nosso peixe, varô. Então, o que que acontece, né? Eu acho que é até importante, eu não gosto do termo, né? Já até comentei isso com você, de autoconstelação, porque senão não precisaria de cursos e facilitadores sistêmicos, né? Então, assim, não caiam nessa, né, gente? Os exercícios sistêmicos, ele começa a trabalhar a sua alma e, vamos dizer assim, te preparar para você olhar para aquilo que você precisa, né? Então, por exemplo, se cada um de vocês que estão aqui nesse momento, por um segundo, fechar o seu olho, imaginar o seu pai, a sua mãe à sua frente, veja para onde o seu olhar vai e o que você sente. Estou falando sentir, não estou falando pensar, né? Estou falando sentir, não é o pensar. Então, os exercícios sistêmicos que eu e o Alex estamos aí criando um super momento que será via Zoom, né? Nós vamos divulgar ainda, fiquem de olho nos nossos canais. Serão vagas limitadas, nós vamos fazer exercícios sistêmicos para que ajude você a se destravar na sua vida profissional, na sua vida financeira, trabalhando aí, né, com as duas energias, pai e mãe, mas vocês podem ter certeza que vai ser um marco, um pontapé inicial para que vocês comecem a olhar para a raiz da dor, a raiz do emaranhado, para que vocês comecem a olhar para onde a tua alma precisa ver e não aquilo que você acha que é, né? Quer acrescentar alguma coisa, meu amigo? Então, é muito importante, pessoal. A gente vai estar fazendo esses exercícios sistêmicos, né, como a Vivi colocou, no via Zoom. Então, é um momento de muita cura interior e é um momento de cair fichas de transformação do seu Exato. campo. Por isso que esses exercícios sistêmicos, eles são muito importantes, porque é você vivenciar na prática tudo isso que a gente está falando aqui. Esse tomar esse pai, esse tomar a sua mãe, porque a gente está falando algo aqui, isso já traz para você uma consciência sistêmica, e agora você tendo a oportunidade de executar isso através de exercícios sistêmicos, você já vai começar a compreender. Então é esse olhar que eu tinha, esse olhar que eu tenho, é isso que eu tenho que mexer. Então é um momento assim para você de muita transformação. A gente vai estar trazendo maiores informações disso para vocês nas nossas redes, como a Viviane colocou aí. Se você não acompanha ela, acompanha lá, Viviane Terapias. E sábado, a gente vai estar colocando aqui também, espalhando nas nossas redes,
as inscrições para esses exercícios sistêmicos e maiores informações. Acertei? É isso? Certinho. E assim, lembrando, gente, que o exercício sistêmico, como eu disse, olha, ele vai começar a trabalhar o teu campo, né? Para que você se sinta e se perceba e comece esse movimento na sua alma de cura, esse movimento de aceitação desse tomar esse pai ou essa mãe, para que a sua vida destrave. Ah, mas eu não quero falar de pai e de mãe, eu não quero saber. Então você não quer resolver o seu problema, Então, você não simplesmente quer falar, informar. não quer falar da vida, né? Porque falar da vida Exato, é falar de pai e mãe. Você não quer falar da exato. vida. Porque você não quer falar da vida e você não quer se responsabilizar pela sua vida, E né? esse Porque assim, pode falar, pode falar. olhar para pai e mãe não significa que é para você morar lá e ficar olhando para eles a vida inteira admirando. É o contrário, é para você olhar, honrar, agradecer e seguir. Diga, meu Sim. amigo. Não, o que eu estou falando é que, por exemplo, ficou muito claro, esse exercício sistêmico, gente, via Zoom, ele vai acontecer ao vivo, tá? Isso aí vai ser Sim. ao vivo, vai ser prática. Então, não vai ficar gravado, né, Pipi? Tô certo? Vai ficar gravado, não. Olha, é possível gravar pelo Zoom, né? Eu consigo gravar pelo Zoom, mas eu não gravo porque eu acho que é um momento de muita intimidade de cada um, né? É um momento em que, assim, a gente vai conduzir ali o exercício sistêmico, algumas pessoas vão ser mais tocadas, outras menos, talvez a gente precise até fazer uma intervenção um pouco maior com alguma determinada pessoa, você sabe disso, né? Porque ela pode entrar em catarse e tudo mais. Então, é um momento de muita intimidade, de muito respeito para com o coleguinha ali, né? Então, não gravamos, mas vai ser ao vivo com nós dois ali via Zoom, vagas limitadas, né, meu amigo? E eu falo por experiência própria. Quando eu comecei a adquirir esse conhecimento, quando eu comecei a trabalhar isso, eu tive realmente uma mudança no meu desempenho profissional, até mesmo no meu caminho profissional. Hoje eu estou trilhando o meu caminho profissional e tendo aí sucesso nesse meu desempenho do profissional. Quando eu comecei a entender, importante, e papai e mamãe, você vai passar pelo exercício sistêmico, como a Vivi falou no início da live, né? Você vai passar pelo exercício sistêmico, a gente vai te dar a base ali, e você, o interessante após o exercício sistêmico é tomar papai e mamãe todo dia. Isso vai ficar mais claro para você, porque não é só um momento. Papai e mamãe você toma todo dia, né? Sua dose diária. Exato, é o que eu costumo dizer, né? Quando você se vê fazendo um comportamento do seu pai e da sua mãe que você não gosta, aquele é um momento excelente para você tomar papai e mamãe, porque você vai parar, vai fazer, opa, essa atitude é da minha mãe, eu deixo com ela. Você muda o seu comportamento e com o tempo você para de repetir aquilo. Por quê? Porque você está deixando de julgar. Porque você está olhando que aquilo é dela e respeita aquilo. Ok, me incomoda, mas se ela quer fazer, ela está na vida dela, ela vai fazer e eu vou fazer a minha vida diferente. Então, são esses momentos que são valiosos e o exercício sistêmico ele te ajuda nessa consciência do que você precisa mudar, de onde está doendo, né? Porque muitas vezes a gente vai tão no automático, né, Alisson, que não percebe. Mesmo com todo mundo falando, você acaba não percebendo. E o meu desafio é o seguinte, ainda que a pessoa pense e fale assim, isso é mecanismo de defesa, viu, gente? Tem que ter cuidado com isso. Ah, mas eu amo meu pai, eu amo... Mas a gente não está falando de amar ou não amar pai e mãe, não é isso. A gente está falando de algo mais profundo, a gente está falando de um trabalho de inconsciente e criança interior aí. É mais profundo, porque às vezes a pessoa cria esse mecanismo de defesa. Não, eu amo meu pai e minha mãe. Tá, são seu pai e sua mãe. Como que está a sua vida profissional? Como que está a sua vida financeira? Né? Então, pelos frutos você conhece a árvore. Olha que tem níveis mais profundos aí de papai e mamãe, porque nós temos esse mecanismo também como proteção. Coisas lá do passado. Olha, por exemplo, eu contei isso numa live, uma experiência minha, a interpretação da criança. Eu tinha uma verruguinha aqui, quando eu era criança, que ela, toda noite, ela estourava. E eu me enchia de
sangue, era uma coisa doida, eu não podia brincar direito, porque se eu esquentava o sangue, ela estourava. Enfim, aí eu fui operar. Quando eu fui operar, quando eu lembrei dessa história, eu entendi isso, como a minha criança interpretou essa história, eu até chorei muito. Quando eu fui fazer essa operação aqui, dessa verruguinha, aí foi lá, né, na época daquela anestesia de cheirar ainda, fiquei cheirando aquilo. E quando eu acordo, eu olho, minha mãe não está do meu lado. E aí vão me levando para o quarto sem a minha mãe e eu ouvindo o alto-falante, o nome da minha mãe, comparecer no quarto. O que a minha criança interpretou? Minha mãe me abandonou. Abandono. Minha mãe abandonou, minha mãe abandonou. E eu comecei a chorar, chorar. E minha mãe demorou a chegar. Minha mãe foi visitar uma amiga dela no outro quarto, ela ficou sabendo que estava lá. Né? As interpretações da criança, gente. Então, uma coisa que estava no meu inconsciente, a gente traz para a vida de eu me sentir abandonado pela minha mãe por uma interpretação infantil. A criança tem muito disso, A né? criança tem muito disso e normalmente essas questões de abandono, ela costuma acontecer principalmente quando aquela criança nasce, nem vai para o colo da mãe, vai para uma incubadora, vai para um cuidado e depois volta. Isso fica registrado. Algumas pessoas sabem que passaram por isso, outras não, e a constelação, se for o caso, mostra isso, né, dentro da dinâmica da constelação, no caso. E aí a pessoa fala assim, não, mas minha mãe nunca ligou para mim, minha mãe não sei o quê. E às vezes, se for uma mãe extremamente presente, a pessoa tem aquele sentimento que a mãe nunca ligou. E foi o quê? Para aquele momento em que o bebê foi tirado da barriga e foi lá para uns cuidados que ele precisou ir para aqueles cuidados. E aquela mãe não pôde estar ali, né? Estava ali ainda sendo costurada, né? Voltando ali, né? Não colocaram a criança no colo da mãe porque não podia. Existem situações assim, né? Ou às vezes uma fase da vida, principalmente de 0 a 2 anos, a criança precisou ficar internada e a mãe estava ali com uma certa distância, mas a criança não sentia, como foi o teu caso, a mãe ali, não viu aquela mãe ali. Isso fica registrado e a gente esquece. Por quê? Pelo nosso mecanismo de defesa, se a gente lembrar de tudo, a gente enlouquece. É, Então a gente esquece. E a gente esquece as nossas maiores dores, porque para entrar em contato com ela, é preciso, vamos dizer, um preparo, uma maturidade, né? É preciso que a gente faça um trabalho conosco para que a gente vá absorvendo e lidando com isso, porque vem inúmeros sentimentos, como o Alisson acabou de dizer. E aí imaginem o que esse sentimento de abandono, em quantos momentos ele não sentiu isso em algumas situações da vida dele, ele não sabia nem de onde que vinha, estava atrelado a essa raiz. Então, dá um exemplo, num relacionamento, a pessoa faz alguma coisa, fala, vou trabalhar até mais tarde, ele vai falar, não, você não está me dando a atenção que eu mereço. Na verdade, é o sentimento de atenção primário que ele teve lá da mãe dele. E até descobrir isso, né? Isso acaba demorando. Então, assim, nós somos, né? O que que acontece? Nós seres humanos, nosso inconsciente, a nossa mente, ela grava todas as impressões e sentimentos que nós vivemos e registramos. Todos esses sentimentos que vocês estão tendo durante essa live, então o inconsciente está gravando, né? Tanto os mais agradáveis como os menos agradáveis, e assim na vida, é assim em tudo, né? certo. Então, a gente vai se despedir agora, né? A gente já está Sim, aqui quase uma uma horinha. hora? Uma Já deu uma hora. hora? Alguém tem alguma dúvida, alguma Se alguém tiver pergunta antes da alguma gente... dúvida, pode colocar aí. Sábado a gente vai trazer, então, informações, né, sobre esse nosso Esse movimento, movimento. os sistêmicos que nós vamos fazer, de muita cura, muita transformação, trabalhando sua prosperidade. Vai ser uma benção. Não perca a oportunidade de passar esse sábado de exercícios sistêmicos. Gente, sábado agora nós vamos trazer o aviso primeiro. Aí nós vamos trazer a Com as data datas e tudo, que né? vai ter esse exercício sistêmico que a gente vai passar juntos aí, tá? Via Zoom. Mas nós vamos ter uma live antes também, depois a gente vai falar mais sobre isso, né, Vivi? Sim, isso é E legal. é Isso isso. é legal. Você quer falar alguma coisinha? Isso é legal. Gostaria de agradecer você, né? Que sou sua fã, você sabe, agradecer a todo o pessoal aqui
do canal, dos seus seguidores, né? A gente sabe que ninguém está aqui por acaso, ninguém chegou aqui por acaso. E pedir que vocês depois compartilhem essa live com um amigo que você sabe que está numa dificuldade financeira, com uma pessoa que está desempregada, com uma pessoa que está passando por algum momento difícil aí na vida profissional, né? Com uma pessoa que está aí com as suas dificuldades. Então, a gente pede essa gentileza que vocês compartilhem, não sejam egoístas, gente. Compartilhe essa live. Oi, Babi, tudo bem, linda? Muito bem-vinda. Te convido a assistir a live que a gente está quase finalizando. Então, eu peço que vocês compartilhem essa live com essa pessoa que está aí, que muitas vezes não se achou profissionalmente, com essa pessoa que está desempregada, com aquele amigo, aquela amiga que vive reclamando que não tem dinheiro, que isso, que aquilo, que escorre. Então, compartilhe essa live com essa pessoa. Vamos fazer uma corrente do bem, né, meu amigo? Levando aí esse movimento de cura, de informação, até porque o nosso inconsciente coletivo, como dizia Jung, né? Eles estão sempre conectados, eles estão sempre aí em harmonia. Então, eu peço essa gentileza para vocês como uma forma de gratidão, trabalhando a lei do equilíbrio. Eu recebi informação, me fez bem e eu vou repassar. Isso é ser sistêmico, porque uma coisa que eu gosto muito do Alisson e Babu ovo para ele para mim, modéstia à parte, é que a gente não só fala, a gente pratica aquilo que a gente ensina, a gente pratica aquilo que a gente acredita. Certo, meu amigo? Certo. Muito obrigado, abençoado. Obrigado, abençoado. Obrigada, meu amor. Fiquem de olho nas novidades aí. Esperamos vocês e em breve mais live, tá bom? Um super beijo para todo mundo. Boa noite. Tchau, boa noite.